Olá, meus queridos, a paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus. Estou refazendo o vídeo aqui que saiu, não saiu muito bom não. O áudio, né, saiu baixo. Espero que melhore o áudio. Então vamos falar aqui do Prêmio Nobel. Quem que ganhou? Não, ganhou o Prêmio Nobel. Foi indicado, né, o Prêmio do Nobel da Paz. Mas antes vamos ver as outras informações. Primeiro ver o que anda acontecendo no mundo. Vamos olhar aqui, ver aqui os principais assuntos. Vamos falar do Nine, né? O representante do Brasil aí com seu discurso não muito agradável, né? O Lula aí fez o discurso aí, mas ele fala que quer regular as mídias, né? Que regular a mídia significa censurar, né, a população de não poder falar, né? E até se de manifestar também, né? Estão proibindo de as mídias sociais. Ele fala do discurso de ódio, que as mídias têm discurso de ódio, mas não é bem assim, né? Ele lá que tá com discurso de ódio, então o Lula, né, ataca os pastores e diz que vai, os acusadores que os aguarda, Lula tá falando isso, né? Dos pastores, isso que eu chamo de discurso de ódio, isso é, né? Isso que eu chamo de intolerância religiosa, isso aqui a mídia não fala, né? As mídias corporativas não fala, né, do discurso de intolerância, isso aqui que é intolerância religiosa, mas nosso pastor lá para. Então o presidente Lula utilizou o seu discurso durante a cerimônia de apreensão da refinaria Abreu de Lima em Pojuca para criticar os pastores, aí fala do ex-presidente, operação do Lava Jato na tarde desta quinta, do dia 18. Ao referir Lava Jato, sem mencionar nomes, Lula afirmou que ocorreu no país uma macumunação em alguns juízes deste país nos Estados Unidos. Destacou que é mentira. Vão para o Vamos lá para onde que as trevas moram, né? As trevas. Ele está falando do Narnia, né? O Lula, seu discurso de ódio. Isso que eu chamo de discurso de ódio. Intolerância religiosa. Isso aqui que é intolerância religiosa. Isso aqui as mídias corporativas não falam, mas nós falamos aqui, né? Temos a liberdade de expressão ainda, né? Nós querem nos calarmos, calar todo mundo, né? Calar as mídias sociais, cala todo mundo, né? Então Lula, presidente da época da inauguração da refinaria, conhecido como a mais cara do mundo, relembrou sobre o início do projeto em parceria com a Venezuela, agradecendo por o Brasil ter tocado obra sozinho. Também mencionou o episódio da sua prisão nos anos de 80 e a negação de autorização para o enterro de seu irmão Vavá. Meus pêsames ao Lula, né? Perdeu o irmão em 2019. A refinaria faz parte de um esquema de corrupção com irregularidades apontadas pelo Tribunal da Conta de União, do TSU, e pela Operação Lava Jato. Inicialmente o projeto deveria custar bilhões, mas consumiu a menos 18,1 bilhões de dólares. Eles têm prova, Narni, contra ti. Como que tu vai alegar que tu não fez isto? Se eles têm provas, Narni. Então, durante a crítica do Lava Jato, Lula abordou a reeleição de 2018, referindo ao ex-presidente como um psicó e acusando pastores de mentir. Sem citar nomes, destacou que as pessoas que me acusaram estão porque sabem que é mentira e sabem que tudo vai para o... Não é para falar, não vou falar esse nome não. O Nine fala esse nome aí, não pode mandar, Nine. Ô, Nine, cala a boca aí. Não pode mandar a pessoa para lá, seu Nine. O senhor não é juiz, eu também não sou juiz. O senhor não é advogado, eu também não sou. Mas o meu advogado é o Senhor Jesus Cristo, Narni. Tu não pode mandar as pessoas para lá, nem os pastores. Então as pessoas que acusaram estão porque sabem que mentiram. Então vão tudo, aguardam tanta... Os pastores sabem que... Então nós está falando que os pastores são mentirosos. Pastor, né?
É o papo do Line. E as pessoas também ele menciona aqui. Isso que eu chamo de discurso de isso que é discurso de intolerância religiosa. Então vamos mudar de assunto, vamos falar do que mesmo, o que nós vamos falar. O que eu falei no outro, nem lembro mais. Dos franceses, dos franceses, é verdade, do aborto lá, que isso é contra, né? Isso é os presidentes, né, desses países, né? O espírito do anticristo já está no mundo, né? E nós vemos aí nesses representantes que está acontecendo, né? Você vê lá o Emmanuel Macron, tem os ditadores, né? Tem o Putin, tem lá o da Coreia do Norte, né? Esqueci o Kim. Tem o do Xing Ling, né? Como que chama, por exemplo? Até esqueci o. É lá da. É do Xing Ling, lá esqueci o nome do Xing Ling. Então, deputados franceses aprovam o direito ao aborto na Constituição do país. Um grupo evangélico biótica lamentou a aprovação do projeto que recebeu votos a favor de 30 contra. Que errado, né? Fazer isso é antivida. Você derrubar um pequeno, isso é absurdo, né? Jamais dá para fazer isso, né? Um pequeno ali, né? Misericórdia, é os fins dos tempos, né? Quando chega uma lei dessa, ou a lei do anti-messias, né? Essa aqui é a lei do anti-messias, né? Atacar os pequenos. Então a Assembleia Nacional da França aprovou nesta terça, dia 30, uma ampla maioria de 493 votos a favor de 3 contrários. Aqui você vê a discrepância, meu. 493 votos a favor, 3 contrários, meu querido. Então são comprados, né? Esses representantes dão um dinheirinho lá, compra esses deputados e eles votam a favor. Você vê, 493 votos a conta são tudo contra a massa, né? Você vê que é absurdo uma lei dessa contrária, né? Antivida. É um absurdo, né? Umas leis terríveis. Você vê, são leis contra, né? Você vê, tem a lei da censura, que eles querem forçar e votar esse projeto. A lei da censura, tem esse aborto aqui também, né? Tem até aquela da eutanásia, né? Lá no Canadá. Logo, logo chega essa lei absurda, leis terríveis. São lei do anti-messias, né? Agora a proposta segue para votação no Senado essa noite, a Assembleia Nacional e o governo. Você viu o protesto lá contra a Agenda Verde e as midiáticas falam tudo ao contrário, né? Fala que os aumentos lá não tem nada a ver, né? Não é bem assim não. Então, quando a alteração do clima, eles não falou, né? Midiático não falou da alteração do clima, estão inventando, né? Eles estão contra a Agenda Verde, contra os aumentos também de impostos, mas é mais alteração, essa lei terrível aí, né? Tal de alteração climática lá contra os agricultores. Bom, continuando então, a Assembleia Nacional do Governo não perdeu o seu encontro com a história das mulheres, disse o ministro da Justiça, Eric. Com isso, o governo Macron busca a modificação do artigo 34 da Constituição Francesa, com o objetivo de incluir a seguinte disposição: leis determinam as condições pelas quais exercer a liberdade de mulheres recorrer ao aborto. Liberdade, tirar um pequeno, isso é liberdade, isso é outra coisa, né? Não é bem isso não, né? Você vê como que até de lei, isso aqui é duro, né? Aceitar essas coisas. De ler essa coisa é terrível, né? Então, em 2019, a França registrou um pico de recorde, 232 mil abortos. Misericórdia, é o fim dos tempos, né? Quando chega a esse nível, nós lembramos das profecias, né? Acontecendo, né? Então, o cristão critica o projeto, o país enfrenta a diversidade de opiniões sobre essa questão. Há um ano, milhares de pessoas se manifestam em prol da vida, argumentando que o direito de executar não se torna uma norma assim. Misericórdia, 232 mil abortos, isso é um absurdo. Né? São leis terríveis.
Então, a legislação do direito constitucional entre os opositores à medida do Comitê Evangélico Protestante de Dignidade Humana, porque estamos tão determinados na Constituição em vez de prevenir a genuidade, a gravidez indesejada, disse o grupo comunicado na semana passada. É absurdo. Então, se os nossos líderes e representantes colocassem a mesma energia na defesa da dignidade de cada ser humano, havia menos sofrimento neste país. Efeito USA, Estados Unidos, né? Então, em entrevista evangélica Fox, quando o debate teve início em 2022, o presidente do CPDH, Frank, afirmou que o aborto se transformou em um dogma. Eles querem liberar isso aqui no Brasil, né? Fazer leis igual faz no mundo, né? Essas leis contrárias, né? Anti-vida. Então, observou que a maioria dos nossos parlamentares buscava tornar a legislação sobre o aborto mais rigorosa, em parte devido ao receio de algum semelhante ocorreu nos Estados Unidos, onde o Supremo Tribunal derrubou a lei pró-aborto após 49 anos. Acontece na França. Agradecendo a sua companhia, sempre obrigado aos inscritos, aos novos, sejam todos bem-vindos, inscrevam, peço oração para os irmãos aí com o adversário, né? O adversário não tá gostando da que a gente fala aqui, né, das informações dos fatos, né? Peço oração aos irmãos aí. Mas observou que a voz da minoria religiosa, como os cristãos evangélicos, raramente é ouvida sobre essa questão. Ele mostrou preocupação com a possibilidade de inclusão do aborto como uma liberdade fundamental na Constituição francesa, da mesma forma da liberdade de expressão de culto. Seja uma decisão capaz de diminuir o valor da vida humana pré-natal. Absurdo. Mais absurdo. Saiu aqui. Mas são coisas que te falar, meu querido, é cada uma. Né? Então vamos falar do último aqui, do Trump, que é indicado a prêmio Nobel. Você vê lá o Benjamin Netanyahu está esperando a visita, né? Do Trump lá em Israel. Então o que acontece? Então o Trump, né, foi indicado a prêmio Nobel da Paz. Ele é candidato à presidência nos Estados Unidos, agora em 2024. E aí já indica, né, que caso ganha, né, meu querido, quem que ele vai colocar como secretário de Estado é o Jared Kushner, que está com acordos de paz. Mas aqui nós observarmos, né, também o Trump está, né, nesse da Abraão, acordo de paz, o Bin Zayed também, né, eles ajudaram esse acordo de Abraão, né, acordo de paz lá em Israel, dos países do Oriente Médio, eles estão juntos. Mas quem que foi lá, né, fazer o acordo de paz? Foi o Jared, né? Ele que negociou, ele que conseguiu convencer lá os líderes, né, do outro país a fazer esse acordo, né? Então ele que é o candidato anti-Messias. Então o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi nomeado para o Prêmio Nobel da Paz, o papel de assinatura de um tratado que ajudou a normalizar as regiões de Israel e vários árabes. A proposta foi feita pelo congressista republicana Cláudia, que disse a Fox News nesta terça que Trump foi um instrumento na facilitação das histórias do Acordo de Abraham, que disseram os primeiros acordos de paz médio em quase 30 anos. Até ganhou um prêmio, né? O Mohammed bin Zayed, né? É príncipe, né? Se eu não me engano, lá do país. Lá. Ele ganhou até prêmio, né? Com esse tal do Acordo de Paz, mas é ali. Mas ele não foi lá, né? Quem foi lá foi o Jared, que foi lá conversar e conseguiu, né? Que o Jared naquela época era assessor do Trump, né? Que é genro também, né? Ele é casado com a filha do Trump. Que é o Jared Kushner, esse que é o candidato anti-Messias. Então, ele, legislador
elogiou o ex-presidente do líder do Partido Republicano. Diz que Trump provou muitos especialistas em políticas externas estavam errados ao defender nessa época o acordo de paz. Adicionou: no Oriente Médio era impossível sem resolução do conflito Israel-Palestina. Os valentes esforços do presidente Trump, a criação dos acordos de Abraham, tiveram precedentes e continuam a passar despercebido pelo Comitê do Prêmio Nobel da Paz, sublinhando a necessidade da sua nomeação, afirmou Tenney, acrescentando que a medida surge no momento que o Joe Biden, a liderança fraca no cenário global, colocou a segurança nacional em risco. O Biden está quebrando os Estados Unidos, tá igual o Nine aqui também, né? Que vai quebrar também, né? Não me esperem muita coisa não, eles querem o cal. Quebradeira, né? Que querem fazer aí, né? Com essa esquerda aí, anti tudo, né? Anti-família, anticristão, né? Anti tudo, né? Essa esquerda aí que é marxismo, né? É anti tudo, né? Então, os drones pós-militar avançado na Jordânia, Biden prometeu responder, atribuindo incidência da milícia apoiada pelo Irã. Teherã negou qualquer envolvimento de ataques. O Acordo de Abraham foram uma série de acordos bilaterais mediados pelos Estados Unidos no final de 2020 entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein e Marrocos. Ajudaram a aproximar os Estados judeus nas nações árabes com Emirados Árabes e Bahrein. Também reconheceram a soberania de Israel. Você está envolvido indiretamente, né? Você vê que ajudou aí o Donald Trump e o Mohammed bin Zayed, que é príncipe, né? Se eu não me engano, não me falha a memória, ganhou até prêmio. Né? Mas quem foi lá negociar esse acordo foi Jared Kushner. Esse que temos que observar, né? Que ele pode assumir lá, manifestar, né? O anticristo, né? Para fazer a paz, né? Assumir. Como fala na palavra, né? Que no fim dos dias serão inundações e os acordos de paz, né? A metade fará um acordo e na outra metade, né, vai desfazer o acordo, vai haver guerras. Então, no entanto, o tratado foi criticado por encorajar Israel a ignorar os direitos dos palestinos, em vez de resultou na retirada dos Estados Unidos, dos Estados Árabes, da exigência de reconhecimento do Estado da Palestina. Alguns especialistas argumentaram que a medida abriu um caminho recente aumento da violência. Trump já havia sido indicado diversas vezes ao Prêmio Nobel em 2020, nomeado pelo prêmio pela deputado norueguês Christian. Elogiou o antigo presidente porque descreveu seu esforço de pacificação no Oriente Médio. Nesse mesmo ano, Trump foi nomeado deputado sueco. Magno citou seu papel por intermediação de acordo entre Sérvia e a região separatista de Kosovo. Eles falam aqui que apenas ajudou, né? Não foi lá negociar. Quem foi lá foi Quem foi negociar foi lá o Jared Kushner. Esse que foi lá falar, né? Não foi eles, não foi o Bin Zayed, não foi o Mohammed Bin Zayed. E nem o Trump foi lá falar. Quem foi lá foi o Jared Kushner. Esse que foi lá negociar, fazer o acordo. Persuadiu, conseguiu. Olha que ele não é político, né? O Jared. Mas conseguiu. Aí nós temos que observar ele. Então a nomeação de Trump é considerada válida porque foi apresentada pelo membro da Assembleia Nacional do Governo Nacional. O Prêmio Nobel da Paz em 2024 será anunciado em Oslo, Noruega, em outubro, entregue em dezembro este ano. Vamos observar aí as eleições também. Lá nos Estados Unidos, espero, né? Chegar até lá, né? Só Deus sabe todas as coisas. Então vamos para a palavra, João 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glórias a Deus e glória a Jesus.
É nos alimentar da palavra, diariamente, constantemente buscando o Mestre. Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor, merecedor de toda honra e de toda glória, de todo louvor a ti, Senhor Jesus. João 8, versículo 32, reconhecerão a verdade os libertará. O Senhor Jesus é a verdade, o caminho, a vida. Glórias a Deus, ao nosso Salvador. Glória a Jesus, glórias a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho é a palavra. Glórias a Deus, glória a Jesus. Salmo 119, versículo 105. Glória a Jesus. João 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, estou no meio deles. Não há necessidade de ir numa instituição religiosa. Se tiver dois ou três irmãos, o Senhor Jesus está no meio de nós. Glórias a Deus. Só vai se você quiseres. Entra no teu quarto, ora, fecha a porta, ora o Pai Nosso em secreto e Deus o recompensará. Glórias a Deus, glória a Jesus. Mateus 9, versículo 13. Ide, porém, aprendei que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Glórias a Deus. E santo, santo é teu nome, Senhor Jesus, merecedor de toda honra e de toda glória. Glórias a Deus. Glória, glória a Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Peço a Deus, Pai, que abençoe a todos. Em nome de Jesus, um abraço e até a próxima. Tchau.